Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Yara, eu estou aqui para dar continuidade à leitura de O Último Olimpiano da série Percy Jackson. Se você está chegando aqui no nosso canal agora, nós somos um grupo de amigos apaixonados por livros e que nós nos propusemos a fazer com que mais histórias, mais leitura chegue para as pessoas que não têm acesso ao livro. Aqui no nosso canal vocês vão encontrar a leitura dos outros livros da série Percy Jackson, toda a série do Harry Potter e vários outros livros de literatura nacional, de literatura internacional, leitura de poemas, leitura de livros infantis, leitura de crônicas. Então, vocês fiquem à vontade para passear nas nossas playlists, para ler junto com a gente. E se você gostar, dá um clique aqui nesse vídeo, curte, já segue a gente, manda para os amigos para a gente espalhar boas histórias e boa leitura pelo mundo, ok? Vamos lá então? Capítulo 10 de O Último Olimpiano. Compro alguns novos amigos. A senhora O'Leary era a única que estava feliz com a cidade adormecida. Nós a encontramos se empanturrando em uma barraquinha de cachorro-quente tombada, enquanto o dono dormia na calçada em posição fetal, chupando o polegar. Argos estava nos esperando com sua centena de olhos arregalados. Ele não disse nada. Ele nunca diz nada. Acho que é porque ele tem, segundo se supõe, um globo ocular na língua, mas seu rosto deixava claro que ele estava surtando. Eu lhe contei o que soubéramos no Olimpo e que os deuses não viriam para nos auxiliar. Argos revirou os olhos, desgostoso, o que pareceu bastante psicodélico, pois fez seu corpo todo se revolver. É melhor voltar para o acampamento, eu lhe disse. Proteja-o da melhor forma que puder. Ele apontou para mim e ergueu as sobrancelhas inquiridor. Eu vou ficar, disse eu. Argos assentiu como se essa resposta o satisfizesse. Olhou para Annabeth e desenhou um círculo no ar com o dedo. Sim, concordou Annabeth. Acho que já é hora. De quê? Perguntei. Argos vasculhou a traseira da sua van. Tirou dali um escudo de bronze e entregou-o a Annabeth. Parecia um escudo bastante comum, o mesmo tipo redondo que sempre usávamos na captura da bandeira. Mas quando Annabeth o colocou no chão, o reflexo do metal polido mudou do céu e dos edifícios para a Estátua da Liberdade, que não estava nem um pouco perto de nós. Uau, disse eu, um vídeo-escudo! Uma das ideias de Dédalo, disse Annabeth. Pedi a Beckendorf que fizesse esse antes. Ela olhou para Silena. Bem, o escudo direciona a luz do sol ou a luz da lua de qualquer parte do mundo para criar um reflexo. Pode-se literalmente ver qualquer alvo sobre o sol ou a lua, desde que uma luz natural o esteja tocando. Olhem. Nós nos amontoamos em torno de Annabeth enquanto ela se concentrava. A imagem entrou em zoom e de início rodopiou, de forma que fiquei tonto só de olhar. Estávamos no zoológico do Central Park. Em seguida, correndo pela rua de 60 Leste, passando pela Bloomingdale, dobrando então na terceira avenida. Puxa, disse Connor Stoll. Volte, dê um zoom bem ali. O que foi? Perguntou Annabeth nervosa. Está vendo invasores? Não, bem ali, no Dylan's Candy Bar. Connor sorriu para o irmão. Cara, está aberto e todo mundo está dormindo. Você está pensando no mesmo que eu? Connor, repreendeu Cat Gardner. Ela falava como a mãe Demeter. Isso é sério. Vocês não vão saquear uma loja de doces no meio de uma guerra. Desculpe, murmurou Connor, que não parecia muito envergonhado. Annabeth passou a mão na frente do escudo e outra cena surgiu. FDR Drive, dando vista para o outro lado do rio, o Lighthouse Park. Isso vai nos permitir ver o que está acontecendo pela cidade, disse ela.
Obrigada, Argos. Espero que possamos vê-lo no acampamento um dia. Argos grunhiu. Ele me dirigiu um olhar que claramente dizia: boa sorte, você vai precisar. Então subiu em sua van. Ele e as duas arpias motoristas afastaram-se, costurando entre grupos de carros em ponto morto espalhados pela rua. Assoviei, chamando o Sr. O'Leary, que veio saltitando. Ei, garota, disse eu. Lembra-se de Groover, o sátiro que encontramos no parque? Au! Eu esperava que isso significasse, claro que lembro, e não, você tem mais cachorros quentes? Preciso que você o encontre, disse eu. Veja se ele ainda está acordado. Vamos precisar da ajuda dele, você entendeu? Encontre Groover. A senhora O'Leary me deu um beijo molhado e efusivo, o que pareceu meio desnecessário. Então partiu em disparada na direção norte. Pollux abaixou-se perto de um policial adormecido. Não entendo. Por que não dormimos também? Por que só os mortais? Esse é um feitiço de grandes proporções, disse Silena. Quanto mais amplo o feitiço, mais fácil resistir. Se você quer pôr milhões de mortais para dormir, basta lançar uma fina camada de magia. É muito mais difícil fazer isso com semideuses. Olhei para ela. Quando foi que você aprendeu tanto sobre magia? Silena corou. Eu não passo todo o meu tempo cuidando do guarda-roupa. Percy, chamou Annabeth. Ela ainda estava olhando o escudo. É melhor você ver isso. A imagem no bronze mostrava o estreito de Long Island, perto de LaGuardia. Uma frota de 12 lanchas atravessava velozmente as águas em direção a Manhattan. Cada barco estava lotado com semideuses vestidos em armadura grega completa. Na popa do barco líder, uma bandeira púrpura adornada com uma foice negra se agitava ao vento noturno. Eu nunca vira aquele desenho antes, mas não era difícil deduzir. A bandeira de batalha de Cronos. Examine o perímetro da ilha, disse eu. Rápido. Annabeth mudou a cena para o porto ao sul. Uma barca de Staten Island sulcava as ondas perto de Ellis Island. O convés estava cheio de Darkainai e uma matilha completa de cães infernais. Nadando na frente do navio estava um rebanho de mamíferos marinhos. A princípio pensei que fossem golfinhos, então vi suas caras de cachorro e as espadas presas em sua cintura, e percebi que se tratava de teuquines, demônios do mar. A cena mudou novamente. A costa de Jersey estava bem na entrada do túnel Lincoln. Uma centena de monstros dos mais variados tipos marchava pelas faixas de trânsito parado. Gigantes com porretes, ciclopes malfeitores, alguns dragões cuspidores de fogo e, para completar, um tanque Sherman da Segunda Guerra Mundial, empurrando os carros para fora do caminho à medida que ribombava entrando no túnel. O que está acontecendo com os mortais fora de Manhattan? Perguntei. O estado inteiro foi adormecido? Annabeth franziu o senho. Não creio, mas é estranho. Pelo que posso ver a partir dessas imagens, Manhattan está totalmente adormecida, o que significa que em um raio de 80 quilômetros em torno da ilha, o tempo está correndo muito, muito lentamente. Quanto mais você se aproxima de Manhattan, mais lento ele fica. Ela mostrou outra cena. Uma autoestrada de New Jersey. Era noite de sábado. Então o trânsito não estava tão ruim quanto estaria em dia útil. Os motoristas pareciam acordados, mas os veículos se moviam a menos de 2 km por hora. Os pássaros voavam em cima deles em câmera lenta. Cronos, disse ele, está desacelerando o tempo. Hecate talvez esteja ajudando, disse Kate Gardner. Olhem como todos os carros se desviam das saídas de Manhattan, como se estivessem recebendo uma mensagem subliminar para retornar. Não sei. Annabeth parecia frustrada de verdade. Ela odiava não saber. Mas de alguma forma eles cercavam Manhattan com camadas de magia. O mundo lá fora pode nem sequer se dar conta de que algumas coisas estão erradas. Quaisquer mortais vindo para Manhattan vão desacelerar tanto que não vão saber o que está acontecendo. Como moscas no âmbar, murmurou Jake Mason. Annabeth fez que sim com a cabeça. Não devemos esperar nenhuma ajuda de fora. Voltei para os meus amigos.
Pareciam atônitos e assustados, eu não podia censurá-los por isso. O escudo nos havia mostrado pelo menos 300 inimigos a caminho, e nós éramos 40, e estávamos sozinhos. Muito bem, disse eu. Vamos defender Manhattan. Silena mexeu em sua armadura. Percy, Manhattan é enorme. Nós vamos defendê-la, disse eu. Temos de defendê-la. Ele está certo, confirmou Annabeth. Os deuses do vento devem manter as tropas de Cronos afastadas do Olimpo pelo ar. Portanto, ele vai tentar um ataque por terra. Temos que interceptar as entradas para a ilha. Eles têm barcos, observou Michael Will. Um formigamento elétrico percorreu minha coluna. De repente compreendi o conselho de Atena. Lembre-se dos rios. Eu vou cuidar dos barcos, disse eu. Michael franziu a testa. Como? Deixe comigo, respondi. Precisamos vigiar as pontes e os túneis. Vamos supor que eles optem por um ataque a Midtown ou ao centro da cidade. Pelo menos na primeira tentativa. Esse seria o caminho mais rápido para o Empire State Building. Michael, leve o chalé de Apollo para a ponte de Williamsburg. Kate, o chalé de Demeter fica com o túnel Brooklyn Battery. Façam crescer espinheiros e erva venenosa no túnel. Façam o que for preciso, mas os mantenham longe de lá. Connor, leve metade do chalé de Hermes e dê cobertura à ponte de Manhattan. Travis, você fica com a outra metade e cobre a ponte Brooklyn. E nada de parar para saquear ou pilhar. Queixou-se todo o chalé de Hermes. Silena, você vai levar a equipe de Afrodite para o túnel Queen's Midtown. Meus deuses, disse uma das irmãs. A Quinta Avenida está bem no nosso caminho. Poderíamos nos equipar. E bem, os monstros certamente detestam Givenchy. Sem atrasos, disse eu. Bem, essa história do perfume, se vocês acham que vai funcionar... 6 garotas de Afrodite me beijaram o rosto excitadas. Está bem, já chega. Fechei os olhos, tentando pensar no que havia deixado de fora. O túnel Roland. Jake, leve o chalé de Hefesto para lá. Use fogo grego, prepare armadilhas. O que vocês tiverem. Ele sorriu. Com prazer. Temos uma desforra a atirar. Por Beckendorf. O chalé inteiro urrou de aprovação. A ponte da rua 59, falei. Clarice. Gaguejei. Clarice não estava ali. O chalé inteiro de Ares, malditos sejam, estava à toa no acampamento. Nós assumimos esta, interveio Annabeth, poupando-me de um silêncio constrangedor. Ela voltou-se para os seus irmãos. Malcolm, pegue o chalé de Atena, ative o plano 23 ao longo do caminho, exatamente como eu lhe mostrei. Ocupem suas posições. Não se preocupe. Eu vou com Percy, disse ela. Depois nos juntaremos a vocês ou alguém que precise de nós. Alguém mais atrás no grupo disse. Nada de desvio, vocês dois. Houve alguns risinhos, mas resolvi deixar para lá. Muito bem, falei. Mantenham contato pelos celulares. Não temos celulares, protestou Silena. Abaixei, peguei o Blackberry de uma senhora que roncava e joguei-o para Silena. Agora tem. Vocês todos sabem o número de Annabeth, certo? Se precisarem de nós, peguem um telefone por aí e liguem. Usem o aparelho uma vez, descartem-no e então peguem outro emprestado, se precisarem de novo. Isso deve fazer com que seja mais difícil para os monstros localizarem vocês. Todos riram, como se essa ideia lhe agradasse. Travis pigarreou. Se encontrarmos um telefone muito legal, não podem ficar com ele, disse eu. Cara. Espere, Percy, disse Jack Mason. Vocês se esqueceram do túnel Lincoln. Engoli um palavrão, ele tinha razão. Um tanque Sherman e uma centena de monstros atravessavam em marcha aquele túnel, naquele exato momento, e eu havia posicionado nossas tropas em todos os outros lugares. Então, uma voz feminina soou do outro lado da rua. Que tal deixar isso conosco? Em toda a minha vida eu nunca me sentiria tão feliz ao ouvir a voz de alguém. Um bando de umas 30 adolescentes atravessava a Quinta Avenida. Vestiam camisetas brancas, calças de tecido de camuflagem prateado e botas de combate. Todas traziam espadas ao lado do corpo, aljava nas costas e arcos apostos. Um bando de lobos brancos circulava em torno de seus pés, e muitas das garotas tinham falcões de caça nos braços. A garota que vinha à frente tinha cabelos pretos espetados e uma jaqueta de couro preta.
Usava um arquinho de prata na cabeça, como a tiara de uma princesa, que não combinava com os brincos de caveira, nem com a camiseta que dizia Morte a Barbie, e mostrava a estampa de uma boneca Barbie com a cabeça atravessada por uma flecha. Thalia! Gritou Annabeth. A filha de Zeus sorriu. As caçadoras de Ártemis apresentando-se ao trabalho. Houve abraços e saudações por toda parte. Bem, pelo menos Thalia foi simpática. As outras caçadoras não gostavam de estar por perto de campistas, principalmente meninos, mas não atiraram contra nenhum de nós, o que para elas já era boas-vindas bastante calorosas. Onde você esteve o ano passado? Perguntei a Thalia. Agora você tem o dobro de caçadoras. Ela riu. É uma história muito longa. Aposto que as minhas aventuras foram mais perigosas que as suas, Jackson. Duvido, falei. Vamos ver, prometeu ela. Depois que isso acabar, você, Annabeth e eu, cheeseburgers, fritas, naquele hotel na 57 Oeste. La Perker Meridian, eu disse. Combinado. E Thalia, obrigado. Ela deu de ombros. Aqueles monstros não vão nem saber o que os atingiu. Caçadoras em frente. Ela bateu no bracelete de prata e o escudo Aegis, num movimento em espiral, assumiu a sua forma. A cabeça dourada da medusa, moldada no centro, era tão horrível que os campistas todos recuaram. As caçadoras seguiram pela avenida, acompanhadas por seus lobos e falcões, e eu tive a sensação de que o túnel Lincoln agora estaria a salvo. Graças aos deuses, disse Annabeth. Mas se não bloquearmos os rios para aqueles barcos, proteger as pontes e túneis será inútil. Tem razão, eu concordei. Olhei para os campistas todos sérios e determinados. Tentei afastar a impressão de que esta era a última vez que eu veria todos juntos. Vocês são os maiores heróis deste milênio, falei. Não importa quantos monstros caiam sobre vocês, lutem com bravura e venceremos. Ergui contra a corrente e gritei. Pelo Olimpo! Eles gritaram em resposta, e nossas 40 vozes ecoaram pelos edifícios de Midtown. Por um momento, ressoaram com bravura, mas rapidamente morreram no silêncio de 10 milhões de nova-iorquinos adormecidos. Annabeth e eu teríamos escolhido um carro, mas estavam todos presos com os para-choques quase que colados. Nenhum motor estava ligado, o que era estranho. Parecia que os motoristas tinham tido tempo de desligar a ignição antes de cair no sono. Ou talvez Morfeu tivesse o poder de pôr motores para dormir também. A maioria dos motoristas aparentemente havia tentado parar junto ao meio-fio, ao sentir que estava apagando. Mas ainda assim as ruas encontravam-se atravancadas demais para que um carro conseguisse passar por elas. Finalmente encontramos um carteiro inconsciente recostado em um muro, ainda montado em sua Vespa vermelha. Nós o tiramos da motocicleta e o deitamos na calçada. Desculpe, cara, disse eu. Com alguma sorte eu traria a moto dele de volta. Se não conseguisse, não teria a menor importância, pois a cidade então já estaria destruída. Eu guiei, com Annabeth na garupa segurando em minha cintura. Descemos zigue-zagueando pela Broadway com o motor zumbindo no silêncio sinistro. Os únicos sons eram os celulares tocando ocasionalmente, como se estivessem chamando um ao outro, como se Nova York houvesse se transformado em um gigantesco viveiro de pássaros eletrônicos. Nosso progresso era lento. De vez em quando encontrávamos pedestres adormecidos bem na frente de um veículo e os removíamos por medida de segurança. Também paramos para apagar o carrinho de um vendedor de pretzels que havia pegado fogo. Alguns minutos depois, tivemos que resgatar um carrinho de bebê que descia a rua à deriva. Acabou que não havia nenhum bebê nele, apenas um poodle adormecido. Vai saber. Nós o estacionamos em segurança no vão de uma porta e prosseguimos. Estávamos passando pelo Madison Square Park quando Annabeth disse: Pare! Parei no meio da 23 Leste. Annabeth saltou e correu na direção do parque. Quando a alcancei, ela estava olhando para uma estátua de bronze em um pedestal de mármore vermelho. Provavelmente eu já havia passado por ela 1 milhão de vezes, mas nunca olhara de fato. O sujeito estava sentado de pernas cruzadas em uma cadeira. Usava um terno antiquado, no estilo Abraham Lincoln, com gravata borboleta, casaca com abas longas e tudo mais. Vários livros de bronze empilhavam-se debaixo da sua cadeira. Ele segurava uma pena de escrever numa das mãos e um grande pergaminho de metal na outra. Que importância tem esse... Estreitei os olhos para ler o nome do pedestal. William Stewart? Seward.
corrigiu Annabeth. Ele foi governador de Nova York, um semideus menor, filho de Hebe, eu acho. Mas isso não vem ao caso, é essa estátua que me interessa. Ela subiu num banco do parque e examinou a base da estátua. Não me diga que ele é um autômato, falei. Annabeth sorriu. A maioria das estátuas da cidade é autômata. Dédalo as plantou aqui para o caso de precisar de um exército. Para atacar ou defender o Olimpo? Annabeth deu de ombros. Um ou outro. Esse era o plano 23. Ele podia ativar uma estátua que começaria a ativar seus pares por toda a cidade, até que um exército estivesse formado. Isso, porém, é perigoso. Você sabe o quanto os autômatos são imprevisíveis. Aham, concordei. Havíamos tido a nossa cota de experiências negativas com eles. Você está pensando seriamente em ativá-los? Tenho as anotações de Dédalo, disse ela. Acho que consigo. Ah, vamos lá. Ela apertou a ponta da bota de Seward e a estátua se levantou com a pena e o papel em punho. O que ele vai fazer? Um memorando? Replicou Annabeth. Olá, William. Bill, sugeri. Bill, cala a boca, disse-me Annabeth. A estátua inclinou a cabeça, olhando com os olhos de metal vazios. Annabeth pigarreou. Olá, governador Seward. Sequência de comando. Dédalo 23. Defender Manhattan. Começar a ativação. Seward saltou do pedestal e aterrissou no solo com tanta força que seus sapatos racharam o calçadão. Então ele seguiu tilitando na direção leste. Provavelmente vai acordar Confúcio, supôs Annabeth. O quê? Outra estátua, na Division. É o seguinte, eles vão acordar os outros até que estejam todos ativados. E então? Tomara que defendam Manhattan. Eles sabem que não somos um inimigo? Acho que sim. Isso é tranquilizador. Pensei em todas aquelas estátuas de bronze nos parques, praças e edifícios de Nova York. Devia haver centenas, talvez milhares delas. Então, uma bola de luz verde explodiu no céu noturno. Fogo grego em algum ponto do rio East. Precisamos nos apressar, falei. E corremos para a Vespa. Estacionamos do lado de fora do Battery Park, no canto inferior de Manhattan, onde os rios Hudson e East se juntaram e desaguaram na baía. Espere aqui, eu disse a Annabeth. Pearson, você não deveria ir sozinho. Bem, a menos que você possa respirar debaixo d'água. Ela suspirou. Ai, às vezes você é tão irritante. Como quando tenho razão? Confie em mim, eu vou ficar bem. Tenho a maldição de Aquiles agora, sou invencível. Annabeth não pareceu convencida. Mas tenha cuidado. Não quero que nada aconteça a você. Quero dizer, porque precisamos de você para a batalha. Eu sorri. Volta em um instante. Desci até a margem e entrei na água. Para você aí que não tem nenhum parentesco com os deuses da água, não queira nadar no porto de Nova York. Pode nem ser tão imundo quanto nos tempos da minha mãe, mas aquela água provavelmente ainda podia criar um terceiro olho em você ou fazê-lo ter filhos mutantes quando crescer. Mergulhei na água suja e fui até o fundo. Tentei encontrar o ponto em que as correntes dos dois rios pareciam se igualar, onde elas se encontram para formar a baía. Imaginei que aquele fosse o melhor lugar para chamar a atenção deles. Ei! Gritei com a minha melhor voz subaquática. O som ecoou na escuridão. Ouvi dizer que vocês estão tão poluídos que têm vergonha de mostrar a cara. Isso é verdade? Uma corrente fria ondulou na baía, revolvendo montes de lixos e lodos. Ouvi dizer que o rio East é mais tóxico, continuei, mas o Hudson é mais fedorento. Ou é ao contrário? A água tremeluziu. Algo poderoso e furioso agora me observava. Eu podia sentir uma presença, ou quem sabe, duas presenças. Temi ter exagerado nos insultos. E se eles simplesmente acabassem comigo sem se mostrar? Mas aqueles eram os deuses de rios de Nova York. Calculei que seu instinto seria me confrontar. E, de fato, duas formas gigantescas apareceram na minha frente. A princípio eram apenas colunas marrom escuras de lodo, mais densas que a água ao seu redor. Em seguida, surgiram nelas pernas, braços e rostos de expressão colérica. A criatura à esquerda parecia assustadoramente um telquine. Sua cara era lupina, seu corpo lembrava vagamente o de uma foca, preto e reluzidia, com mãos e pés de nadadeira. Os olhos brilhavam com uma claridade verde. O camarada da direita era mais humanoide. Estava vestido em farrapos e algas,
com um casaco de rede feito de tampas de garrafa e de embalagens plásticas para 6 garrafas. Seu rosto tinha manchas de alga e a barba era excessivamente comprida. Os olhos de um azul profundo ardiam de raiva. A foca, que tinha de ser o deus do rio East, disse: "Você está tentando morrer, garoto? Ou é apenas mega estúpido?" O espírito barbado do Hudson zombou. "E é você o especialista em estupidez, East." "Cuidado, Hudson", grunhiu East. "Fique do seu lado da ilha e cuide da sua vida. Se não, você vai atirar outra barca de lixo em mim." Eles flutuaram na direção um do outro, prontos para lutar. "Esperem", gritei. "Temos um problema maior." "O garoto tem razão", rosnou East. "Vamos os dois matá-lo, depois lutamos entre nós." "Parece uma boa ideia", disse Hudson. Antes que eu pudesse protestar, 1000 sucatas se ergueram do fundo e vieram em minha direção de ambos os lados. Cacos de vidros, pedras, latas, pneus. Mas eu esperava por isso. A água à minha frente se espessou, formando um escudo. O lixo batia nele inocuamente. Apenas um pedaço conseguiu atravessá-lo. Um grande pedaço de vidro que me atingiu no peito e provavelmente teria me matado, mas se estilhaçou contra minha pele. Os 2 deuses dos rios me olharam atônitos. "Filho de Poseidon?" perguntou East. Assenti. "Deu um mergulho no Estige?" indagou Hudson. "Sim." Ambos emitiram sons de repulsa. "Bom, isso é perfeito", disse East. "Agora, como vamos matá-lo?" "Poderíamos eletrocutá-lo", ponderou Hudson, "se eu ao menos conseguisse encontrar alguns cabos elétricos." "Ouçam-me", disse eu. "O exército de Cronos está invadindo Manhattan." "Você acha que não sabemos disso?" perguntou East. "Posso sentir os barcos deles nesse exato momento. Estão quase terminando a travessia." Alguns monstros nojentos estão atravessando as minhas águas também." "Então os detenham", falei. "Afoguem-nos, afundem seus barcos." "Por que faríamos isto?" resmungou Hudson. "Eles vão invadir o Olimpo? O que temos com isso?" "Porque posso pagar a vocês." Peguei o $1 de areia que meu pai tinha me dado de aniversário. Os olhos dos deuses dos rios se arregalaram. "É meu!" exclamou East. "Dê isso para mim, garoto. E prometo que ninguém da escória de Cronos vai atravessar o rio East." "Pode esquecer", disse Hudson. "Esse $1 de areia é meu, a menos que você queira que eu deixe todos aqueles barcos cruzarem o Hudson." "Vamos chegar a um acordo." Quebrei o $1 de areia ao meio. Uma onda de água limpa jorrou da quebra, como se toda a poluição da baía estivesse se dissolvendo. "Cada um fica com a metade", disse eu. "Em troca, vocês mantêm todas as tropas de Cronos longe de Manhattan." "Ah, cara", gemeu Hudson estendendo a mão para pegar o $1 de areia. "Faz tanto tempo desde a última vez em que estive limpo." "O poder de Poseidon?" murmurou Rio East. "Ele é um idiota, mas com certeza sabe como acabar com a poluição." Eles se entreolharam e então falaram em uníssono. "Negócio fechado." "Os invasores?" Lembrei. East fez um gesto rápido com a mão. "Acabam de afundar." Hudson estalou os dedos. "Um bando de cães infernais acaba de dar um mergulho." "Obrigado", disse eu. "Fiquem limpos." Enquanto eu subia até a superfície, East gritou: "Ei, garoto, sempre que tiver $1 de areia para gastar, volte. Suponho que você sobreviva." "Maldição de Aquiles", bufou Hudson. "Eles sempre acham que isso vai salvá-los, não é?" "Se ele soubesse", concordou East. Os 2 riram, dissolvendo-se na água. De volta à margem, Annabeth estava falando no celular, mas desligou assim que me viu. Parecia bastante abalada. "Funcionou", disse eu. "Os rios estão em segurança." "Ótimo", replicou ela, "porque temos outros problemas. Michael Hill acaba de ligar. Outro exército está marchando sobre a ponte Williamsburg. O chalé de Apollo precisa de ajuda. E Percy? O monstro à frente do inimigo é o Minotauro." E é isso. Um capítulo que acaba sem acabar. Enfim, vocês vão precisar continuar aqui com a gente para saber aonde isso vai finalmente dar. Comentarinhos sobre o que chama a atenção no capítulo. Os deuses dos rios fazem qualquer coisa para serem mantidos limpos. Mesmo os deuses dos rios de Nova York.
enfesados, orgulhosos, topetudos, mercenários, mesmo eles. Eu acho que com ou sem deuses, com ou sem ficção, a gente precisa pensar um pouquinho no que a humanidade sozinha, sem um exército de Cronos, está fazendo para destruir Nova York e todo o resto. Nós não precisamos de ninguém com superpoderes para estragar tudo que a gente tem. Então eu queria encerrar com essa observação. E convidar vocês para continuar aqui com a gente. Curte aqui e até a próxima. Beijos.